life. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Oh Lord. Olá pessoal, muito boa tarde a todos, aqueles que estão me acompanhando neste momento e para aqueles que depois deste vídeo já ser gravado ou salvado poderão acompanhar. Recebam todos a paz do Senhor. Bem, abro esta senda para poder responder algumas questões. Na verdade, não vou responder todas as questões, porque digo que seria difícil responder todas as perguntas. Então, tem aqui uma pergunta muito pertinente e eu vou responder. E a pergunta é o seguinte: o que acontece no momento da morte? Bem, uma pergunta muito séria. A maior preocupação de todos, na verdade a grande preocupação do homem, é procurar saber a respeito da morte. Então, a Bíblia fala em Hebreus que o homem está destinado a viver apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Significa que todos nós só estamos destinados a viver uma única vez e depois disso vem a morte. Então, o que é a morte? A morte é a separação do corpo ou do espírito com o corpo. Então, enquanto o espírito vai saindo do corpo, ele entra em um processo. E este processo, muita coisa acontece. Então, a Bíblia, ela relata ou tem alguns registros sobre como ou o que acontece no momento da morte. Então, vou procurar ser muito claro e curto nessa resposta também. Bem, suponhamos que existe ou tem alguém que está no hospital e essa pessoa está nos últimos momentos da sua vida. Ele começa a entrar em períodos ou começa a ver coisas diferentes. A medicina chama isso de alucinação ou transe. A pessoa fica em transe. Então, isso que a medicina chama de alucinação ou em transe significa que a pessoa começa a ver certas coisas. Enquanto o corpo começa a ficar fraco, o espírito começa a ficar cada vez mais ativado. Então, se nós não tínhamos a capacidade de poder ouvir os sons provenientes do mundo espiritual, enquanto que o corpo vai enfraquecendo e o espírito vai ganhando mais força, então nós começamos a ouvir coisas, a ouvir vozes, muitas das vezes em idiomas ou línguas diferentes. Então, uma vez que você vai ouvindo aquilo, você vai procurar saber quem é que está ali do outro lado falando tais palavras que você não vai perceber. E na medida que você vai ouvindo essa voz vai se tornando cada vez mais audível e mais audível. E aqui
onde você está deitado, jazendo na cama, você vai ver que o clima, o ambiente fica bastante diferente e estranho. Então, se porventura você estiver acompanhado por alguém, seja um parente, seja um amigo, ou um outro ente querido, a tendência é de você querer contar a ele o que você está a ver ou o que você está a ouvir. E enquanto você vai procurar conversar com essa pessoa, o teu corpo fica cada vez mais fraco. Na medida que você vai tentando dar certas respostas ou falar, você vai notar que não estás a conseguir ter palavras ou ganhar palavras para poder falar aquilo que você estás a ver. Então, depois, os teus sentidos começam a se enfraquecer. O corpo humano ela é controlado ou governada por 5 sentidos. Temos a visão, temos a audição, temos o tato, temos o olfato e então temos o paladar. Então, estes sentidos começam a se enfraquecer e na medida que eles vão se enfraquecendo, o sentido do espírito se torna cada vez mais forte. E enquanto você vai percebendo essas coisas, esse fenômeno, há um certo estado de desespero. Por quê? Porque dentro do quarto onde você está, ou da cama onde você está, você começa a notar. Eu estou a explicar isso no caso de alguém que morre sem Cristo, ok? Sem Cristo. Então, você vai notar que o ambiente no quarto muda. É como se alguma coisa está tomando lugar. E você quer procurar entender o porquê que isso está acontecendo e de onde isso está surgindo. E aquilo se torna cada vez mais audível, e mais audível, e mais audível. Você começa a ver coisas. Ver espíritos se aproximando. Espíritos têm formas. Então, aquilo que o físico não vê, o espírito começa a ver. Esse corpo fica limitado, mas o teu espírito começa a ver coisas. E enquanto o teu espírito vai vendo coisas, então, se calhar, verás espíritos do além, espírito das trevas, no caso. E ao se deparar com essa situação, a pessoa fica tão assustada. E no momento que ele fica assustado, entra em desespero e começa a gritar. Por isso é que vai notar que há pessoas, quando estão à beira da morte, eles começam a gritar e chamar nomes. Então, tudo começa a acontecer tão rápido, é como se fosse um resumo da tua vida, das coisas que você fazia, e tudo começa a vir tão rápido e tão rápido. E então, em função daquilo que você fez, morrendo na desgraça sem Cristo, ali você perceberá por intermédio da tua condição aonde você está indo. E quando a tua consciência começa a botar essas informações dentro de ti, a tua alma começa a ficar agitada. Quando fica agitada, você começa a gritar dentro do quarto. Por isso é que muitos começam, outros, como é que é? Uns começam a chamar nomes. Fulano, fulano, pai, mãe, tio, tia, olha, estão me levar, estão me levar, estão me levar. Então, isso a ciência chama de alucinação. A morte, muita gente sente medo. Mas, há bem pouco eu estava a dizer para alguém que quem não está preparado para morrer também não está preparado para viver. Então, nós temos que viver nesse mundo
não como animais, mas vivendo como seres humanos, sabendo que nós temos um certo tempo, um tempinho de existência. E enquanto nós temos esse tempo de existência, temos que nos preocupar em fazer o bem. E o que é o bem? O bem é resumido em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando não fazemos isso, então temos uma experiência e uma realidade totalmente diferente. Então, tomando aquilo que eu estava explicando. Então a pessoa começa a chamar nomes e gritar e assim por diante. Então, alguns médicos, quando notam isso, seguram o paciente e aplicam uma injeção. Ao aplicar a injeção, aquilo começa a abafar cada vez mais o corpo. O corpo que já está fraco só fica ainda mais fraco. É como se estivessem a te enviar rapidamente aonde a tua alma está caminhando. Daí você começa a ver os espíritos o espírito do além. Então você vê em formas diferentes, mas assustadoras. E isso é uma experiência que ninguém quer passar por ela, mas essa é a verdade. E você começa a notar que o teu corpo começa a ficar cada vez mais silenciado, e silenciado, e silenciado. E na medida que o corpo fica silenciado, o espírito ganha mais força. Enquanto vai ganhando mais força, você vai notar que o teu espírito está fora do teu corpo e que você está a ver tudo aquilo e de forma diferente. E a pessoa fica admirado como é que o corpo está deitado ali do outro lado da cama e ele está do outro lado também da cama e começa a notar aquilo. E então ele entra em desespero. A tendência de querer voltar para o corpo. Por quê? Porque o corpo é a morada do espírito. E um espírito sem corpo é inofensivo, é inoperante. Então não vale para nada. Então, na medida que você vai notando que o teu corpo está ali deitado e o teu espírito está fora do corpo, a tendência é de você querer voltar para o corpo. Agora, por que você não vai conseguir voltar dentro do teu corpo? Porque você morreu. A pessoa está morta. Então, há uma certa separação, uma divisão entre o espírito e o corpo. Dali é que a pessoa procura tocar certas coisas que estão ali. Então ele vai tentar entrar em contato com o corpo está deitado na cama, vai tentar tocar a cama e não vai ser possível mais apalpar a cama. Por quê? Porque os 5 sentidos do corpo foram enfraquecidos e ele já não está mais no corpo. Então ele só vai conseguir tocar aquilo que é material quando estiver dentro do corpo. E quando está fora do corpo, não consegue tocar aquilo que é matéria, aquilo que é físico. Um grande exemplo disso, a Bíblia fala em Gênesis, creio, no capítulo de número 1, no versículo 26, Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem que Deus disse ali é um homem espírito, Deus estava fazendo um espírito. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai notar que a Bíblia fala que e formou Deus o homem do pó da terra. Então, o homem espírito que Deus formou precisava de um corpo para poder habitar. E aí vem o audágio popular. E isso é escriturístico, é bíblico. Do pó viemos e do pó voltaremos. Então, o corpo volta. O corpo tem um tempo limitado. Mas o espírito vai continuar do outro lado. Por isso a morte não é o fim das coisas. É um portal que é aberto para o teu espírito entrar num outro lugar. E a Bíblia fala que a alma que pecar certamente morrerá. E dentro dos padrões escriturísticos, do padrão da Bíblia, a morte é interpretada como a separação eterna de Deus. Por quê? Porque
Na medida que o teu corpo está distante do teu espírito, você vai notando aquilo. Você não pode voltar para o teu corpo, ou seja, o teu espírito não pode voltar para o teu corpo, porque você morreu. O teu tempo na terra terminou. E também não pode subir diante da presença de Deus, porque você morreu sem a propiciação do sangue. Então você não passou por uma expiação. Então significa que não aceitou o sangue de Cristo. E por não aceitar o sangue de Cristo, não foi redimido, seus pecados não foram perdoados, não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, a experiência é totalmente terrível. Então, você é impedido de poder ir à presença de Deus. E você começa a entrar em desespero profundo. Por quê? Porque o céu te rejeitou por causa dos pecados e a terra também está a te rejeitar porque o teu tempo terminou. E onde você vai? Só resta uma única coisa. Então, para onde você vai? Então, é nesse momento que os espíritos das trevas, os demônios no caso, começam a vir atrás de você, atrás do teu espírito, atrás da tua alma, para poder requerer a tua alma. Então, eles têm o direito total sobre a tua alma de poder possuir você e te aprisionar e te levarem nas regiões do perdido, nas regiões das almas perdidas. O que é isso? É o Hades, é o inferno, é o abismo, que em hebraico é Sheol. Então é isso que acontece. Então é uma experiência totalmente terrível. Você passar por isso enquanto você não aceita Cristo. E aí você começa a ver muitas coisas. E você começa a perceber que a vida não se resume naquilo que você viveu, mas que a vida é resumida em obedecer a Deus e a sua palavra. Por isso Salomão está a dizer em Eclesiastes capítulo 12, de tudo que se ouviu e de tudo que foi dito, o fim é: temei a Deus e obedecei os seus mandamentos. A vida se resume nisso, em obedecer a Deus, fazer a sua vontade e ser fiel a Ele. Porque se não o fizermos, a realidade será diferente. E o destino para nós será tão e tão difícil. Mas a Bíblia fala que para isso o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do maligno. Então, Deus trouxe a graça não para que o homem morra mais, mas para que o homem fosse comprado com o sangue de Jesus. Jesus vem para poder nos dar a vida eterna, vida com abundância. Por quê? Porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isto é um dom que Deus deu gratuito. Por quê? Porque João capítulo 1, versículo 26, 29, diz que a graça vem por intermédio de Jesus Cristo e que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e guarda, já passou da morte para a vida. Mas se nós não colocarmos, não ouvirmos a palavra, não obedecermos, não guardarmos a palavra, então a condenação já está posta. Porque diz as Escrituras, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, respondendo a pergunta que me foi feita, o que acontece durante a morte. Agora, se calhar alguém poderia dizer mais, o que acontece quando
um crente morre, quando um cristão morre, quando um filho de Deus morre. É o inverso daquilo que eu disse há tempo. Então, para a pessoa que crê em Cristo, quando está partindo desse mundo, é como se você fosse um embaixador. E o embaixador, quando está chegando ou está prestes a entrar na sua terra, na sua pátria, ele é recebido por uma comitiva. Então, um exemplo concreto disso é quando você lê a parábola que Jesus conta sobre o Lázaro e o rico. Ele fala que o rico, quando morreu, desceu. E no Hades, tendo aberto os olhos, chorou. Estava em tormento. Então, a Bíblia fala que para o rico a realidade era diferente. Que quando ele morreu, a Bíblia diz que não desceu. Diz que vieram 2 anjos do céu e o tomaram e o levaram. Para onde? Para o céu de Abraão. Então, quando um crente morre, há anjos que vêm e o levam para o seu lugar original. Por quê? Porque há uma grande alegria. E aquilo que Paulo fala, que ele terminou a carreira, guardou a fé. Então a carreira dele já está terminada aqui. A trajetória já foi terminada. Ele cumpriu com todos os processos e todas as etapas. E a prova já está no fim. Já acabou, findou, não tem mais prova para ele. E então ele parte, vai para a casa do pai. E ali ele vai ouvir aquele doce voz. Então estará ali, debaixo do trono de Deus, conforme fala lá em Apocalipse, as almas que estão debaixo do trono. Então, quando ele estiver debaixo do trono de Deus, ele estará aguardando a ressurreição, que é a vinda de Cristo. Cristo buscando a sua igreja. O arrebatamento, no caso, que a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele que está em Cristo não morre, porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, significa que ele está do outro lado, vivendo do outro lado e aguardando a vinda de Cristo. O arrebatamento acontecendo. O que é isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, que é a transformação do nosso corpo. Então, nosso corpo vai ser transformado. Então, por que ele vai aguardar a ressurreição? Ele aguarda a ressurreição porque ressurreição vem de ressurgir. Ressurgir é voltar à vida. Então, significa que ele voltará à vida por causa de quê? Porque Cristo, ele disse que eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus é a vida. Então, a nossa vida se resume nele. Então, Cristo, enquanto estará nos ares, chamando os seus filhos, aqueles que morreram, então as almas dessas pessoas que morreram em Cristo Jesus descerá para a terra. E com qual corpo eles estarão surgindo? Não mais com o corpo que morreu, claro. Por quê? Porque o corpo, esse corpo que morreu, a Bíblia fala que é corruptível. Então aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Incorruptibilidade o que é? É algo que não se corrompe. Então esse corpo que ele estará entrando nele, que a sua alma, o seu espírito estará entrando nele, será um corpo diferente, não mais um corpo de pecado, mas um corpo transformado. Que corpo é esse? É simples, é ver, quando Jesus morreu. O corpo que Jesus morreu e o corpo que Jesus ressuscitou com ele é um corpo totalmente diferente. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E naquele corpo, repara que ele poderia entrar numa casa, mesmo a janela estando fechada, ou a porta estando fechada, ele poderia estar lá dentro. Então esse é o corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? O corpo glorificado é uma junção da nossa teofania, que é o nosso corpo celestial lá no céu. Então, é uma junção da nossa teofania com
o corpo novo que nós teremos. Então isso dá um corpo glorificado, corpo físico no caso, é o corpo glorificado. Então, nesse corpo glorificado, nós teremos o poder de teletransportação. É você sair de um lugar para o outro lado. Você suponhamos que você está em Luanda, e você estando em Luanda, e de repente você desaparece e aparece em Benguela ou em Dalatando. Então, isso é um corpo glorificado. O corpo glorificado faz isso. E no corpo glorificado, nós somos homens. No corpo glorificado, nós ainda comemos e nós ainda bebemos. E você diz, como assim? Porque nós somos homens, nós fomos feitos para habitar na terra. Então, repara que quando Jesus ressuscitou, ele ainda teve fome e comeu. E a Bíblia fala aqui, do outro dia, ele apareceu para os discípulos quando estavam lá no alto mar. E ele disse, filho, tens aí alguma coisa de comer? Eles disseram, não. Passamos toda a noite, toda a madrugada aqui, não encontramos nada. Então ele disse, lançai a rede do outro lado do barco. E quando lançaram a rede do outro lado do barco, a Bíblia fala que eles encontraram alguma coisa. Então Pedro, notando que eles conseguiram alguma coisa, ele disse, não, não, esse homem que está lá na margem, esse aqui, não, esse só pode ser o mestre. Esse só pode ser o mestre. Então a Bíblia fala que ele foi lá ao encontro do mestre, se lançou na água e foi lá ao encontro do mestre. Então, quando chegaram na terra seca, lá na margem, quando chegaram na margem, a Bíblia fala que Jesus já havia preparado alguma coisa para eles comerem. Então, Jesus ainda comeu com eles. Então, é o que vai acontecer. Então, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, haverá um grande encontro, um grande ajuntamento. Então, se calhar, um outro dia nós poderemos falar sobre isso, mas eu só queria responder à pergunta que me foi feita, ok? Sobre o que acontece no momento da morte. Então, é isso que acontece, ok? Deus abençoe. Ficar com a paz do Senhor. Tamo junto. to know your way.